para o palco deste grande confronto entre Corinthians e Flamengo, onde está o nosso repórter Jonas Campos. Boa noite, papai! Oi, Michele, muito boa noite para você, para o Flávio, para o Garrafa, todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. Exatamente, falamos no palco da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, palco ainda muito tranquilo, né? Clima vazio ainda aqui, torcedores ainda não chegaram aqui na Arena Corinthians, mas daqui a pouco isso aqui estará abarrotado de gente, expectativa de mais de 40 mil torcedores aqui na Arena para essa semifinal. Jogo de ida no Maracanã 0-0, né? Então a expectativa hoje é de que as equipes consigam uma vitória simples para avançar. Tanto Corinthians quanto Flamengo dependem apenas de si, de uma vitória simples para chegar a essa tão cobiçada finalíssima de Copa do Brasil. Empate por qualquer resultado levará a decisão da semifinal para as penalidades. E aí muita expectativa em torno dos dois goleiros, né? Especialistas em pegar pênaltis, tanto o Cássio quanto o Diego Alves. Então, como a Copa do Brasil não tem mais o chamado gol qualificado fora de casa como critério de desempate, qualquer empate hoje aqui na Arena de Itaquera levará a decisão de hoje entre Corinthians e Flamengo para as penalidades. Haja coração, viu, gente? E olha, hoje um jogo importante aqui na Arena, jogo de número 150 do Corinthians jogando aqui em Itaquera. O retrospecto é bastante favorável. O Timão tem 98 vitórias, 37 empates e apenas 14 derrotas. Interessante é que de todos esses jogos, o Corinthians recebeu o Flamengo em 3 ocasiões e nunca perdeu. Está invicto diante do time carioca jogando aqui em Itaquera. 2 vitórias e 1 empate. O Corinthians marcou 6 gols, sofreu apenas 1 em duelos contra o Flamengo aqui em Itaquera e por isso a torcida vem com tudo para empurrar o Timão para essa final de Copa do Brasil. Torcida que já começou os trabalhos ontem. Terça-feira de treino aberto aqui em Itaquera, na Arena, entrevista coletiva do técnico Jair Ventura e o nosso repórter Alexandre Silvestre esteve aqui e preparou uma reportagem para a gente. Olha só. Ontem na Arena Corinthians foi aquela festa no treino aberto para fiel. Hoje vai ferver ainda mais. Todos que estão aqui estão do nosso lado, estão para nos apoiar. Então acredito só como coisas boas e incentivo também. Na ida, no Maraca 0-0. Bom resultado. Rendimento discutível. O Corinthians foi criticado pela timidez ofensiva. Logo mais em casa, será diferente? A resposta só vai valer para quem vencer, né? A melhor estratégia é para aquele que vence. Como nós não vencemos lá, agora nós estamos um pouco mais próximo, porque estamos com a nossa torcida para vencer. Mas realmente a estratégia vai ser diferente. Vai ser um jogo melhor. Ventura está muito mais confortável no comando do Corinthians do que Barbieri, técnico do Flamengo. Um desses jovens professores, o que avançar, terá o prazer de decidir a Copa do Brasil com um treinador renomado, Menezes ou, principalmente, Scolari. Eu espero que eu possa enfrentar os dois medalhões lá do outro lado, né? Mas o Maurício com certeza também quer. Eu fico feliz pela volta do Filipão. Eu sempre defendi a situação de você não pode encerrar a carreira de um cara super vencedor como ele por um jogo. Pô, foi marcante, foi uma Copa do Mundo na nossa casa, mas e tudo que ele construiu? Falemos do clássico das multidões desta noite em Itaquera. No Corinthians, Ralf volta de suspensão, mas ontem Gabriel também treinou entre os titulares. No ataque, Romero será falso 9 ou vai jogar pelo lado? A equipe alvinegra abrirá mesmo mão de um cara específico lá na frente? E para fechar, conta aí, Jairzinho. Escalação do Corinthians. E cuidado para não engasgar. O time está definido, mas eu estava olhando a entrevista hoje do Barbieri, ele também não revelou, então a gente também não revela. Mas já está definido. É isso, é o clássico das multidões, das duas maiores torcidas do Brasil. É um encontro bem esperado nessa semi de Copa do Brasil. E olha, se teve festa para o Corinthians aqui em Itaquera, o Flamengo, apesar de ser visitante, também foi abraçado pela torcida em pleno aeroporto internacional de Guarulhos. A Marina Paniza esteve lá e preparou também uma matéria mostrando toda essa chegada e essa receptividade calorosa que recebeu aí o Flamengo chegando aqui na capital paulista. Olha só.
O Flamengo desembarcou em São Paulo para a segunda partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Em meio a uma festa enorme de torcedores rubro-negros, os jogadores pararam para tirar fotos, atenderam os fãs que vieram até aqui, o aeroporto de Guarulhos. Os jogadores do Flamengo chegaram confiantes depois do 0-0 no Maracanã na primeira partida. O meio-campo Everton Ribeiro conversou com a imprensa e falou sobre a expectativa dessa partida e também sobre a obrigação dos jogadores flamenguistas. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Uma semifinal. Temos que estar atento a todo momento. É um jogo fora de casa, mas a gente tem consciência que se fizermos um grande jogo, a gente pode sair de lá classificado. A equipe do Flamengo foi superior taticamente ao Corinthians na primeira partida, teve mais finalizações, chegou a ter quase 70% de posse de bola, mas não conseguiu marcar. Isso porque o técnico corintiano Jair Ventura adotou uma postura bastante defensiva no Maracanã e não deixou o Flamengo jogar. Everton Ribeiro, no entanto, acha que o treinador corintiano vai mudar um pouquinho a postura dentro de casa. Jogando em casa, a tendência é sair um pouco mais, mas não acredito que mude muito, é um jeito que eles jogam já há muito tempo, então a gente tem que estar preparado para isso. Sobre a escalação, o técnico Maurício Barbieri deixou tudo em aberto. Quando perguntado sobre Diego, por exemplo, no último treinamento no CT Ninho do Urubu, ele deixou claro que qualquer jogador do seu time pode ou não sair da equipe. Everton Ribeiro deu uma resposta bem diplomática sobre o assunto. A gente tá vendo várias mudanças, mas é sempre o melhor para a equipe. A gente procura quem está ali entre os 11 iniciais, fazer o seu melhor para continuar jogando e sair sempre vitorioso. Um empate por qualquer placar leva a disputa para os pênaltis. O Corinthians joga em casa, diante de sua torcida, mas nada de falar em favorito na partida que decide um dos finalistas da Copa do Brasil. É um jogo fora de casa e eles vão ter a torcida junto com eles, mas a gente sabe que é 11 contra 11 ali e a gente tem que fazer nosso melhor para sair classificado. É isso, ó. Retrospecto geral de Corinthians e Flamengo antes de voltar aí para o estúdio com vocês, Michele. 132 jogos na história, 52 vitórias do Corinthians, 51 vitórias do Flamengo. Tá apertado o negócio. 29 empates em mata-matas, porém, a vantagem é do Flamengo, que em 4 cruzamentos venceu 3 e o Corinthians se deu bem apenas em uma ocasião no Campeonato Brasileiro de 1984. Hoje, mais um capítulo dessa história e daqui a pouquinho eu retorno aqui da Arena de Itaquera com as prováveis escalações das equipes e todos os preparativos iniciais antes desse jogaço. Tá bom, Michele? Alô, Jonas Campos. Pra quem não sabe, eu chamei ele de papai, ele não é meu pai. Vou dar pra ver, né? Porque eu sou muito mais nova que ele. Não, é porque o Jonas vai ser o futuro papai aqui do programa. E aí, fala, Garrafa, desenvolve sobre esse jogão. Eu tô até de vermelho em homenagem ao escudo do Corinthians, não ao Flamengo. Né? Tá bom. Não, é um jogo grande, né? Um jogo grande, concordo com o Flávio lá atrás, quando ele diz que as duas equipes estão devendo, e talvez, no meu entendimento, mais o Flamengo. Por que mais o Flamengo? Porque o Flamengo teve um investimento muito maior, tem um elenco de maior qualidade, o Corinthians passa por um processo de transição, desde a saída do Fábio Carille, veio o Osmar Loz, o Jair chegou agora, e o primeiro jogo foi realmente horroroso, esse jogo que nós estamos vendo no Maracanã. Mas a torcida do Corinthians compreendeu e entendeu que o Jair não tinha muito diferente a fazer do que ele acabou fazendo. Ele literalmente fechou a casinha. O Corinthians não deu um chute certo a gol, não acertou a casinha. Mas de lá para cá, o Jair foi tendo um tempo para trabalhar, depois teve o Palmeiras ainda sem tempo para trabalhar, perdeu para o Palmeiras, mas já jogou com o Inter, que é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, e arrancou um empate na arena, propondo um pouco mais o jogo. A torcida do Corinthians, o próprio Pascoal, conversando com os corintianos por aí, os caras estão, nesse início de trabalho, satisfeitos com o Jair. Dizia também que depois daquela partida contra o Flamengo, cobraria sim o Jair, porque o Corinthians não é para se comportar como se comportou. Aquela foi uma situação pontual, uma exceção. O Flamengo tem problemas para esse jogo, né? Não se sabe como é que vai jogar lá na frente, então achando que até o Paquetá vai jogar como um falso homem de referência lá na frente. O Barbieri está pressionado, o Flamengo entra pressionado e o Corinthians apoiado pela sua torcida. E por aí eu acho que o Corinthians pode sim levar uma ligeira vantagem, ou se não, equilibrar as forças, Flávio. Bom, o Flamengo tem mais time. Lá no Rio tentou jogar, não conseguiu. O Corinthians foi imoral lá no Rio. Com o meu conceito, aquilo foi imoral. A camisa do Corinthians é muito grande para jogar daquele jeito, como um timinho de quinta divisão.
Não dá para ser assim. Então hoje, quando ele tem que pelo menos jogar, porque aquilo não é futebol. E o Flamengo tem melhor elenco, tem melhor condição, tem mais coisas para mostrar, né? Vamos ver, mas é super equilibrado. Não vou ficar surpreso se for para os pênaltis. Tivemos mais uma decisão por pênaltis. Bom, fazer contato mais uma vez com o repórter Jonas Campos. Vamos? É com você, Jonão. Oi, Michele, a cobertura completa do Gazeta Esportiva nessas semifinais de Copa do Brasil, diretamente do Mineirão, aqui para a Arena Corinthians, a Arena de Itaquera, ainda vazia. Daqui a pouquinho a torcida começa a chegar. Como eu disse na minha primeira participação, expectativa de mais de 40 mil torcedores hoje aqui na Arena. Expectativa também das escalações, ainda não foram oficialmente divulgadas, mas o que a gente sabe é que o Corinthians vai para o jogo sem centroavante. Isso já é certo, no máximo o Romero vai fazer uma função ali parecida, né? A exercida por um camisa 9 de ofício, mas o Timão não terá o centroavante raiz, né? O Roger, por exemplo, que não pode jogar mais a Copa do Brasil, porque já defendeu o Internacional. As outras opções do elenco, o Jonatas está lesionado, também não vai para o jogo. E o Matheus Matias, jovem, apenas 20 anos, também não está inscrito na Copa do Brasil e não pode defender o Timão. O técnico Jair Ventura tem também os desfalques do Paulo Roberto e René Júnior, que estão no departamento médico, e deve escalar o Coringão no esquema 4-2-4, que a gente coloca agora na tela do Gazeta Esportiva para vocês. O Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Douglas e Ralf ou Gabriel, Romero, Jadson, Matheus Vital e Cleison. O técnico é Jair Ventura. É isso, e do outro lado, o Flamengo. O técnico Maurício Barbieri não conta com o experiente zagueiro Juan no departamento médico. O Pires da Mota, que não está inscrito na Copa do Brasil. E também pode trazer aqui para o campo da Arena de Itaquera um time sem centroavante. O provável Flamengo, a gente coloca agora na tela para vocês. O Flamengo deve começar o jogo com Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Hever e Trauco, William Arão e Cuejar, Everton Ribeiro, Diego e Marlos e Lucas Paquetá. O técnico é Maurício Barbieri. É isso, esse deve ser o time do Maurício Barbieri, que deve jogar com o Lucas Paquetá um pouco mais avançado, a exemplo do que o Romero, por exemplo, pode vir a fazer do lado do Corinthians. Caso ele opte pelo Henrique Dourado na vaga do Marlos Moreno, o Paquetá volta para o meio-campo, expectativa de como esse Flamengo vai vir a campo aqui para essa semifinal de Copa do Brasil. Os dois técnicos escondendo o jogo, agora há pouco menos de 3 horas para o início da partida. A gente fica no aguardo, expectativa da divulgação oficial das escalações. E daqui a pouquinho, 9h45 da noite, tem bola rolando, muita expectativa, clima de decisão, o duelo das massas. E amanhã, Michele, matéria completíssima no Gazeta Esportiva com tudo sobre esse jogaço, tá bom? Tá bom, Jonas, valeu, muito obrigada aí por todas as informações. Amanhã, então, é dia especial aqui no programa, hein? O programa vai estar sensacional. E aí, gente? O Maurício Barbieri, né, Flávio, está pressionado, é um técnico dessa nova safra, mostrou um bom trabalho no início e trabalhar em Flamengo, Corinthians, Palmeiras, a pressão é muito grande e os resultados não estão vindo. O Flamengo, que liderou o campeonato, dividiu liderança de campeonato com o São Paulo, agora já se afastou um pouco do líder. É verdade que na pontuação ainda briga pelo Campeonato Brasileiro, mas caiu da Copa Libertadores da América e foi aumentando a pressão. E o Barbieri agora, com a volta do Diego, tem esse dilema, como é que ele vai montar a equipe. Então ele deve voltar com o Diego e abre essa possibilidade de jogar o Paquetá um pouquinho mais à frente, como eu dizia anteriormente, como um falso 9. Não me agrada muito não, talvez ali para o jogo de hoje um atacante mais específico seria uma opção, porque o Corinthians vai ter que propor um pouco o jogo, jogando em casa, e você tendo um homem de referência, abrindo um pouquinho o jogo, o Flamengo me parecia que ficaria mais ofensivo. O Paquetá à frente, perde aí naquela qualidade de saída de bola, é um jogador que quando a bola chegar nele, pode finalizar muito. Já o Corinthians, com esse pouco tempo de trabalho do Jair, repito, tenho gostado do que estou vendo, é pouco tempo para se fazer uma avaliação, mas temos que avaliar o que é real. E é real que eu vejo, não sei o que o Flávio pensa, eu vejo hoje o Corinthians diferente do que via nas mãos do Loz. O Loz ainda tem um futuro brilhante pela frente, é um treinador que fez um bom trabalho na base do Corinthians, está agora novamente estudando na Europa, mas não estava dando liga àquele Corinthians. É um Corinthians
limitado, que tem limitações, e nas mãos do Jair, que também é um técnico da nova safra, o Corinthians parece que tá ressurgindo aí, Flávio. Olha, eu sinceramente ainda não vi esse trabalho do Jair. Eu vejo um Corinthians medroso, um time fechado, um time com medo de ganhar, isso é muito complicado. Acho que ainda tem muito que mostrar ao Jair, mas entendo também que tem que deixar trabalhar. Mas será que esse elenco do Corinthians pode jogar mais do que está jogando? Não, mas é um elenco fraco, né, Flávio? Então, mas para fazer isso não precisa de técnico. Para botar todo mundo lá atrás, não contra o Inter foi um time que criou oportunidades que a gente não via. Um jogo horroroso, né? Foi um jogo ruim, horroroso. Mas enfim, era de 3 chutes no Sim, gol. concordo. Então, mas para isso não precisa técnico. Era um dos líderes, mas com o Osmar Loz a coisa estava feia demais. Então, para mim continua muito feio. Acho Sim, que mas talvez pela qualidade do time. Mas o Ceará, ele tem limitações e foi para cima do Grêmio. Entendeu? Perdeu, o Corinthians também perde. Sim, então, claro. Mas enfim, e entendo que o Barbieri tem que continuar no Flamengo, como o Jair no Corinthians. Tem que deixar os caras trabalharem. Essa coisa de novo, velho, se o cara não tiver tempo para trabalhar, não vai funcionar. E outra, como é que o novo vai ficar experiente se ele sair? E aí morrem os velhos e não tem jeito para repor. Então acho que tem que deixar os caras trabalharem e normal, é assim mesmo. O Barbieri fez um bom trabalho, o time oscilou, o Flamengo é um time super pressionado, os jogadores não respondem. O Flamengo vive um momento político de eleição, Sim. E a gente sabe como e os jogadores lá, também né? não respondem à altura. O Vitinho chegou, ainda não teve tempo de mostrar, enfim. É uma série de condições que... E o time do Corinthians é um time limitado. Então, eu acho que é injusto cobrar do Loss ou do Jair um time já com consistência tática. Mas também não precisa ser tão exagerado, né? Senão, para meter todo mundo atrás, não precisa de técnico. Realmente, eu acho horroroso. Eu acho que nós precisamos respeitar mais o futebol e as camisas que estão aí. Vamos jogar para frente. Na verdade, jogar futebol. O que aconteceu no primeiro jogo, para mim, eu não defino como futebol. Acho uma coisa ridícula, uma coisa muito feia. E nós estamos falando de 58 milhões de torcedores. A Michele falava do nível de torcedores. Talvez sejam as 2 maiores torcidas do mundo. Porque a Catalunha não tem 30 milhões de habitantes. Que dirá 30 milhões de torcedores. E esse mau futebol não parece que é uma exclusividade de Corinthians e Flamengo. Não, no futebol brasileiro. Numa coluna, acho que foi na Folha, né? Na Folha, escreveu essa semana o futebol do chutão. Não é realmente. Futebol Campeonato Brasileiro de Defesas, com exceção do Grêmio, todo mundo está jogando para se defender. Eu acho isso horrível, então cobro do Jair, cobro de todos. Entendo que não dá para jogar. Só que o jogo Corinthians e Flamengo no primeiro turno foi um exagero na ruindade. Ele conseguiu se destacar na mediocridade. Foi um pouco, passou da cota, né? Aí também não dá. E já projetando a próxima temporada, uma informação importante, o Corinthians tem praticamente certa a contratação do lateral Michel, jogador de 28 anos, do Las Palmas. Foi um jogador revelado pelo Atlético Mineiro, teve passagem nas categorias de base da seleção. Ele tem dupla nacionalidade, jogava no futebol espanhol, está livre. O Corinthians tentou a contratação desse atleta no mês de maio, mas o jogador acabou não aceitando a proposta do Corinthians, deu uma declaração de que se arrependeu. As partes já se acertaram, se for aprovado nos exames, o Michel chega, mas só poderá vestir a camisa do Corinthians em 2019, já que não pode ser inscrito na Copa do Brasil e também na sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, só para falar que lá no gazetesportiva.com, no site, a gente fez uma análise do Jair Ventura e do Barbieri, né, que corre risco de demissão caso o Flamengo não vença hoje. Então você pode conferir lá um retrospecto dos dois. E você também pode conferir Cássio e Diego Alves, aí os 2 goleirões, quem é melhor, quem tem atuado melhor, tá lá um raio-x desses 4 personagens, tá bom? Os 2 goleiros podem decidir o jogo. Porque são... E os 2 são pegadores de pênalti, não, os 2. E pegadores de pênaltis, e o Diego Alves, ele é o terror do Cristiano Ronaldo, né? Ele já pegou o pênalti do Cristiano e do Messi. Do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem 25% de aproveitamento com o Diego Alves. Só o Cristiano Ronaldo.